Na obra cujo título foi traduzido em inglês como Mind and Matter, Schrödinger questiona sobre se há vida após a morte e considera que, em uma ordem de aparição na qual o tempo não desempenha nenhum papel, essa noção de depois não tenha sentido. Eu, Rebecca, não acredito na ideia desse espírito com noção de tempo e espaço. Temos tal percepção por causa deste cérebro físico. Uma ideia de alma pensante desencarnada antecede o conceito de que pensamos por causa do cérebro físico. O Espiritismo desenvolveu o conceito de espírito desencarnado, mas, para mim, continua arcaico. Dizer que talvez, para se livrar de parasitas poderosos, por exemplo, tenha surgido na evolução o que estamos denominando de renascimento é diferente de dizer que tem esse espírito por aí, enxergando literalmente sem esses olhos do rosto. Talvez um dia nossa hipótese de renascimento se torne uma das teorias mais importantes da história. Schrödinger acreditava que acontece o que após a morte. Traremos sua crença adiante. No mesmo livro anteriormente citado, Schrödinger diz que, produzida aos milhões, a vida é, em sua maior parte, rapidamente aniquilada ou lançada como presa diante de outras formas de vida para alimentá-las. Nenhum acontecimento natural é, em si mesmo, bom ou mau, nem é, em si mesmo, belo ou feio. E, de modo muito particular, também estão ausentes o sentido e o fim. A natureza não age por propósitos. Schrödinger diz que quando falamos de uma adaptação proposital de um organismo ao seu ambiente, isso é apenas uma forma conveniente de falar. Na obra Nature and the Greeks, Schrödinger fala que a noção de finalidade foi supostamente reintroduzida no campo da ciência porque as reiteradas crises da causalidade provariam que a causalidade é insuficiente por si só. Entretanto, Schrödinger pondera que isso tenha ocorrido principalmente por causa da consideração religiosa de que é indigno que o Deus Todo-Poderoso tenha criado um mundo que ele se proibiu de alterar. No texto, Schrödinger está se opondo a isso. Para um cristão, o que ele está dizendo nesse texto pode ser considerado mais cético ainda do que apenas não crer em milagres. O filósofo Voltaire tem um argumento em sentido oposto ao infra dignitatem apresentado. Ele diz o seguinte: dizer que Deus realiza milagre no planeta é dizer que ele é um ente frágil e inconsequente. Se houver Deus, não acredito que em algum momento ele tenha quebrado alguma lei natural, digamos assim, diretamente no universo. Todavia, talvez não parecer ter essa finalidade tenha uma finalidade, citando uma frase do gênio do meu irmão. No livro Mind and Matter, Schrödinger diz que nenhum Deus pessoal pode fazer parte de um modelo de mundo que só se tornou acessível ao preço de remover dele o que é pessoal. Embora experimentar seja algo tão real para a pessoa que o experimenta quanto uma percepção sensorial imediata, um naturalista honesto diria: não encontro Deus em lugar algum no espaço e no tempo. Por isso, esse naturalista incorre na censura daquele em cujo catecismo está escrito: Deus é espírito. E Schrödinger diz que a ciência tem de suportar essa censura repetidas vezes, mas de modo injusto. Concordo com ele. Entretanto, no livro Nature and the Greeks, Schrödinger reconhece que o mundo da ciência se tornou tão objetivo que não deixou muito espaço para sensações imediatas, por exemplo. Schrödinger cita uma passagem de Jung que o agradou e está em coerência com isso. Jung enfatiza o mesmo ponto de forma mais intensa que Schrödinger. Em figura de linguagem, Jung diz no trecho que a psique é um milagre cósmico, e temos o conhecimento científico por causa dela. Em outra tradução, está maravilha cósmica. Para quem coleciona Jung de forma considerada adequada, esse trecho de Schrödinger, falando sobre Jung, é bastante relevante. Na passagem, Jung diz:
Submerso pelo conhecimento de objetos externos, o sujeito de todo o conhecimento foi temporariamente eclipsado, a ponto de parecer não existir. Fecha aspas. Depois de citar Jung, o nobelista diz que é claro que Jung está inteiramente certo no ponto apresentado. Entretanto, Schrödinger faz uma ressalva. Ele considera que pode ser ruim uma retirada rápida de uma posição sustentada por tanto tempo. Pondera que podemos perder muito, sem ganhar mais do que certa liberdade nesse domínio. Atualmente, o artigo de Jung, a que Schrödinger se refere, pode ser encontrado no 8º volume das obras de Jung, intitulado The Structure and Dynamics of the Psyche. O mais interessante é que um dos temas que Jung aborda nesse artigo é a teoria da sincronicidade, a qual ele estava desenvolvendo. Pela forma que Schrödinger escreve, não dá para inferir algumas coisas sobre a questão. Teria de perguntar à alma desencarnada de Schrödinger com o que concernente à crítica feita por Jung ao conceito tradicional de causalidade ele concordava e com o que discordava. De qualquer modo, a maneira que Schrödinger citou Jung mostra que ele considerava que Jung merece muito mais respeito do que muitas pessoas que admiram Schrödinger acham que Jung merece. Jung é um dos maiores pensadores do século passado. Vamos imaginar que exista um ser que tenha decidido ser todos nós. Ele se dividiu bastante e, dessa forma, tem a sua existência. Ele é eu e você ao mesmo tempo. Quando falecermos, ele não deixará de ser ele. Ele próprio foi tanto a pessoa com deficiência quanto a pessoa sem deficiência, o dito rico e o dito pobre. Esse ser não considerou que isso fosse injusto. Mesmo que um ser humano que ele também é considerasse isso injusto um dia, ele não se preocupou com isso. Schrödinger não diz que algo consciente escolheu ser nós. Para ele, a natureza aparece na consciência, não é produto desta. Sujeito e objeto são um. Conforme ele, somos todos manifestações interconectadas de uma realidade singular. A vida que você está vivendo é, em certo sentido, o todo, não é apenas uma parte da existência. No livro filosófico My View of the World, Minha Visão de Mundo, ele pondera que dividir ou multiplicar a consciência é algo sem razão. Ele sugere que, embora a consciência individual pareça distinta, tudo surge da mesma consciência fundamental, que não deixa de existir quando morremos, mas, quando falecemos, ocorre a dissolução do eu. A pluralidade percebida da consciência é uma ilusão superficial, conforme essa maneira de pensar. Nessas concepções, ele foi influenciado pela filosofia vedântica. Por influência que recebi de cultura, pela forma que fui criada, por questões psicológicas, se existe um Deus, geralmente o vejo como um ser que concebeu o universo como é, com seres vivos que existem nele. A pessoa com deficiência existe por acaso, ou existe em consequência da ação indireta de um ser superior que não tem noção de que existem pessoas com deficiência em nosso planeta? Ou tem essa noção, mas não está preocupado, ou é criação indireta de Deus, que denominarei de cruel, ou, em relação às demais pessoas sem deficiência, aponta para uma compensação em coerência,